Olá, irmãos. Vamos falar hoje sobre um acontecimento que se dará nos últimos dias, né? Ou seja, tudo que é criado um dia acaba, né? O próprio Cristo disse que tudo isso iria acabar, tá? No final dos tempos seria com epidemias, né? Não sabemos se é isso que está acontecendo agora, né? Essa epidemia aí que está assolando o mundo todo. Haveria guerras, né? De repente uma nação poderosa dessa aí pode se voltar contra outra. E imagine, né? Essa epidemia, mais uma guerra mundial aí, e fora a fome, né? O esfriamento da fé, né? Muitas pessoas aí orando, né? Clamando a Deus, de repente elas acham que não valeu a pena, né? E acabam descrendo, né? De Deus, né? Então, no final dos tempos, poderá haver isso tudo, né? Epidemias, guerras, fomes e o esfriamento da fé, né? Jesus Cristo disse que isso tudo iria ocorrer no final dos tempos, né? E aí, muitos, depois que ele morreu, né, e ressuscitou, ficaram questionando, né, que como que a volta dele, né, iria se dar ainda com eles ainda vivos aí, né? Porque Cristo disse que seria naquela era, né? Naquele século, né? Então eles ficaram apreensivos, né? E a ponto do apóstolo Paulo ter que escrever depois, mais tarde, uma carta para a igreja que estava lá em Tessalônica, né? Na Grécia. Os irmãos de lá estavam apreensivos, né? Por causa de um falso ensinamento, né? Que estava se ensinando que Cristo iria voltar naquele século, enquanto eles estavam ali, eles estavam apreensivos. O que iria acontecer com os irmãos que já morreram, né? Aquelas pessoas que já morreram, o que ia acontecer então com eles, né? Como se daria isso tudo? E o que iria acontecer com eles se Cristo voltasse, né? Se o mundo acabasse naquele tempo ali, né? Então, porque os ensinamentos era que no final dos tempos, né, iria ter essas assolações todas, guerras, epidemias, né, terremotos, né? E Cristo disse que no final disso tudo, aquele que perseverar até o fim será salvo, né? E aí foram perguntar a Cristo, quando ele morreu e ressuscitou, no último dia que ele estava aqui na terra, ressuscitado, perguntaram a ele, né? Como se daria isso tudo? Como é que isso tudo iria acontecer, né? E Cristo falou: olha, isso aí não compete a você, isso é de minha exclusiva autoridade, né? Mas ele já havia ensinado que nós devemos vigiar, né? E ele dá até um exemplo, ele cita o exemplo de um ladrão. Um ladrão, quando ele planeja ir na casa de alguém, né, ir na sua casa, por exemplo, ele não te avisa, né? Ele espera a oportunidade, né? Vê ali uma janela aberta, vê uma casa fechada e vê que não tem ninguém. Então ele planeja, ele nunca avisa: estou indo aí assaltar hoje, não. Então Jesus Cristo então dá esse exemplo, né? Que a volta dele será como a de um ladrão, né? Ou seja, você na sua casa, você não tranca lá toda noite, não bota uma tranca na tua porta, fecha, né, a janela, fecha a porta dos fundos da frente, tranca o portão, às vezes deixa até uma luzinha acesa, tem lá o cachorrinho também para dar o sinal. Então,
você faz toda noite isso, né? Parece ter um ritual, né? E aí, se um dia você falar assim, eu já moro aqui há 20 anos, 30 anos, nunca deu ladrão aqui, não vou fechar mais nada, deixa aberto, está muito calor isso aí. É nesse dia que o ladrão vai e te assalta, né? Então, Cristo falou, olha, a minha volta será como a de um ladrão, tá? Então, você vigia, tá? Orai e vigiai, tá? Porque a minha volta será assim repentina. Então você tem que ficar preparado. Você prepara lá para não deixar o ladrão entrar. Assim também você se prepara, vigiando quem? A nós mesmos, tá? Então, esse era o ensinamento daquela época. Por isso é que estava já, né, nesse tempo, e eles estavam apreensivos, né, porque estavam espalhando o ensinamento lá em Tessalônica que Cristo iria voltar, né, e o que ia acontecer com os parentes, nossos parentes que morreram, como é que vai ser, né? Eles eram crentes, aceitaram Jesus Cristo, foram batizados e morreram, e agora, o que vai acontecer se Cristo voltar agora? O que vai acontecer com eles? E o que vai acontecer com nós agora, conosco, se Cristo voltar agora, nesse tempo? Aí, esses ensinamentos lá que deixou o pessoal meio desinformado, né? Uns não queriam mais nem trabalhar, não queriam fazer mais nada, porque já que ia acabar mesmo, para que trabalhar, né? Então, aí Paulo tem que escrever uma carta para dar as orientações. E essas orientações, que está na Bíblia Sagrada, também é a orientação que nós temos, né? Está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, irmão, depois podem ver, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 13 a 18, que diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Dormem era o termo que eles denominavam os mortos, né? Dormir é os que já morreram. Aos que dormem, para não vos entristecerdes, porque eles ficavam tristes, né? Como é que vai acontecer? Meu parente morreu e a volta de Cristo, o que vai acontecer com eles, né? Então veja só, a resposta que Paulo dá, inspirada por Deus, né? Porque a Bíblia foi escrita mesmo, essa aqui foi escrita por Paulo, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais, que não têm esperança. Que o ateu, para ele tanto faz, isso aí não está abalando eles, não. Nós ficamos apreensivos, né? Temerosos, né? Ali, naquela ansiedade, mas confiante em Deus, né? Temerosos, né? Aqueles que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, nós cremos que Cristo ressuscitou, né? Esse é o motivo da nossa fé, né? Nós cremos que Cristo veio ao mundo, que é o próprio Deus, morreu ali na cruz, levou os nossos pecados, né? Pagou a nossa dívida, ressuscitou. Então, assim como Cristo ressuscitou, né? Assim também se dará com os mortos. Versículo 15: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Quer dizer, os que estiverem vivos não vão ressuscitar, né? Primeiro os mortos, claro, né? Então, de modo nenhum, né? Primeiro esses mortos, desde Adão, desde Adão e Eva até ali o tempo de Cristo, né? O tempo que eles estavam ali, até os nossos dias, até os que ainda vão nascer, tá? Os que morrerem vão ressuscitar, todos, tanto os pecadores quanto
os salvos, né? Todos nós vamos ressuscitar um dia, né? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta, ou seja, um acontecimento inesperado, né, de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo, os que já morreram desde Adão e Eva, ressuscitarão primeiro, né? Primeiro os mortos. Versículo 17: depois nós, os vivos. Paulo estava falando para aquele tempo, mas se Cristo vier agora, nos nossos dias, vão ressuscitar os mortos, né? Não vamos ver, né? E depois nós iremos ser arrebatados, né? Veja só, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, ou seja, um acontecimento repentino, rápido, né? O arrebatamento das pessoas será assim, e aí estarão todos naquele lugar preparado por Cristo, né? Tanto os mortos quanto os vivos que forem arrebatados, né? Claro que num corpo glorificado, né? Não vamos ser arrebatados vivos assim, né? Será um outro corpo transformado, né? Então, arrebatados juntamente com eles, com esses mortos que ressuscitaram, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, essa é a palavra de consolo, né? Para que nós devemos dar às pessoas que perderam seus entes queridos, né? Que haverá a ressurreição dos mortos, né? E nós encontraremos com eles, né? Nesse lugar que Jesus Cristo preparou, né? O próprio Cristo disse que no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3, que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ou seja, ele e Deus é uma pessoa só, né? Na casa de meu Pai há muitas moradas, ou seja, o universo é infinito, incomensurável, né? Na casa de meu Pai há muitas moradas, e vou e preparar-vos lugar, e quando eu voltar, ele promete a volta, quando eu voltar, voltarei e vos trarei para mim mesmo, né? Para onde eu estiver, estejais vós também. Então é esse lugar, né? Esse lugar preparado já por Cristo, que é um lugar dessa nova morada nossa. Não será mais aqui nessa terra, graças a Deus, né? Essa terra aí contaminada, isso tudo vai acabar, tá? Não vai ter mais terra não, tá? Nem sol. O sol será o próprio Cristo, a luz será o próprio Cristo, tá? Então esse será o final dos tempos, ensinado pelo próprio Cristo, né? E ensinado pelas Escrituras. Então cabe a nós vigiar, né? Orar e vigiar. Vigiar e orar. Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar ao meio-dia, e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor,
recorre a Cristo, o coração descerra e goza paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor, contando a Deus prazeres e pesares, a tua mágoa, a tua dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar, e sem cessar, vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Que Deus nos proteja, que Deus nos guie e nos guarde nessa caminhada. Que Deus proteja cada um de nós, proteja as crianças, dirija as autoridades, né, que estão perdidas aí. Dá, Senhor, a direção para os homens de bem, para que a partir deles saia a solução para esse problema. Te pedimos, Senhor, por tudo isso, que o Senhor nos proteja e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.